Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Nessa segunda parte da entrevista, a Flavielze vai terminar de falar pra gente sobre a segunda EQM que ela teve e também vai responder a muitas perguntas sobre os lugares que ela conheceu e sobre as coisas que ela aprendeu. Se você ainda não assistiu a primeira parte, clica no link aqui em cima, assiste lá e depois você volta para conferir a segunda. Se você já assistiu, ótimo. Siga em frente e bom proveito. Você não consegue estudar com fome, você não consegue trabalhar com fome, você não consegue... chega um ponto da fome que você não consegue amar com fome. Eu vejo que nesse estágio que a gente fica, nessa dimensão, que eu vou falar dimensão, eu prefiro falar dimensão, a gente tem informações a mais, a gente tem muitas informações, a gente tem informações a mais, que a gente só vai entender, às vezes, anos depois, né? Tudo bem que eu não deixei de fazer, mas a sensação de que eu estou tão aquém daquilo que eu poderia, do meu tempo, da minha atenção, dos meus talentos, e eu vejo que a hora é agora. Bom, é isso. A EQM foi ela. Eu vou começar pelo final. Você acabou de falar que quando você perguntou ou pensou no que você poderia fazer, veio essa imagem. E que você reconheceu essa imagem como sendo cenas que você viu ocorrendo na Espanha, por exemplo. Eu pergunto, o que você viu é tudo ou você viu mais coisas ainda como estando a caminho da nossa realidade? Na verdade, eu vi que seria uma continuidade. Esse sofrimento só está começando, a verdade é essa. Eu tenho que falar a verdade. Foi o que eu vi. Que isso não seria curto, que essa situação de calamidade mundial não seria curta. Não me foi dito data, nada, mas me foi dito que seria um período que a humanidade só ia conseguir avançar junta, unida. E isso é com responsabilidade. Não é achar que a culpa é do outro, é responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. E olha só o que está acontecendo com esse vírus, gente. Mais do que responsabilidade que se pede, do que nesse momento, onde o mal não é só para mim, o mal é para todos. E o que eu tive plena convicção nessa EQM é que aquela fome, aquele sofrimento todo, era só o começo. E que a solução, já desde o começo, seria a fraternidade. Fraternidade o quê? Ajudar os outros. Não é só com comida que você ajuda. Você ajuda de muitas outras formas, né? Mas o que me foi mostrado ali naquele momento eram pessoas em sofrimento. A fome era um dos sofrimentos. Porque quando você está numa situação dessa, a fome já é o último estágio do sofrimento. Você já passou por outras coisas, né? Então, a fome é só o arquétipo de um tipo de sofrimento, um arquétipo de sofrimento, né? Uma espécie de sofrimento. É um item, uma unha no sofrimento, né? Só para deixar claro, eu não sou mais religiosa, tá? Não tem religião que, depois que aconteceu isso comigo, eu não tenho religião estabelecida. Eu acho que nenhuma religião consegue acoplar tudo isso que eu vivi. Eu tentei muito, mas não deu, né? Eu acabei saindo do grupo religioso que eu participava. E eu acho que tem muito mais do que simplesmente dogmas, simplesmente caixinhas. Eu acho que
a Terra está começando a entender que a gente está indo todo mundo para o mesmo lugar. O nosso destino é um só. E depende de nós, de como nós vamos chegar lá. É isso que eu sinto. Para onde que a Terra está indo? Você enxerga isso uma transição? Algum tipo de transição para um outro estado? É um mundo diferente. É um mundo diferente. Né? Não sei se é só a questão de se desejar muito, eu não posso te dizer, né? Eu seria leviana se eu não dissesse que isso eu acho que é um desejo de muitos, né? De bilhões de pessoas que desejam um mundo melhor, mas é um lugar diferente. Não é esse oba-oba todo que a gente imagina, não. Sabe? Eu acredito que para se chegar nesse novo estágio de evolução humana mesmo, ainda vai ter que ser apresentada à humanidade coisinhas particulares, que vão, pedagógicas, vamos dizer, situações pedagógicas. Esse momento, por exemplo, é um momento pedagógico doloroso. A humanidade, ela tem aprendido pela dor. Uma hora ela vai ter que escolher se ela continua aprendendo pela dor ou se ela prefere aprender pelo amor. Você falou em oba-oba. O que significa esse oba-oba? É o egoísmo mesmo. Essa coisa do tipo, não é comigo. O vírus começou lá na China, não vai chegar aqui. Mas me deu a entender o que você falou, de que o vírus não é tudo, que virão outros tipos de acontecimentos. Vão sim. Vão porque com o que eu senti na EQM, tá, Carlos? Eu posso estar errada, o destino pode mudar, são infinitas, eu creio em infinitas possibilidades, nós podemos melhorar e trazer situações mais leves para esse aprendizado, né? Mas no que eu senti, essa imagem que me foi mostrada, o peso era muito maior do que a fome. Era miséria. A miséria, ela não é só a fome, ela é dor, choro, tristeza, desespero, sabe? É tudo unido numa força muito ruim, numa força muito negativa, uma força muito sofrida. Então, vamos lá, eu comecei a ver a imagem da fome, mas o que faria um evento mundial para chegar à fome mundial? Com toda certeza, coisas muito maiores, coisas muito mais complicadas do que só a pandemia. Nós estamos falando de risco de guerra ou estamos falando de manifestações da natureza, tipo terremotos, etc.? Dos dois. A guerra é algo que é a nossa responsabilidade. E as convulsões do planeta Terra também muito vem da nossa responsabilidade. A gente não precisa pensar muito para entender todos os prejuízos que nós já causamos para o meio ambiente. E isso daí, uma hora ou outra, a conta vem, ou mais alta, ou não, ou mais baixa. Depende. Tudo está dependendo da gente, Carlos, tudo está dependendo da gente. A percepção que você teve sobre o que está para acontecer ocorreu na segunda parte da EQM? Foi na parte final, exatamente. Digamos que nós já estamos passando por um período
bastante complexo para ficar mais neutro na avaliação da humanidade. Você nota por parte dessas outras esferas, quando você estava lá, uma preocupação muito grande com relação a isso, pelo que estamos passando? Ou tudo isso é visto deste outro lado, nessas outras dimensões, como uma coisa normal que nós estamos escolhendo por onde nós queremos ir e tudo bem? Na EQM eu não vi descaso deles, não vi imparcialidade com eles, não. Eu vejo que eles fazem de um tudo e mais um pouco de tudo que é permitido. Não sei se eu posso falar leis, né, dentro das leis naturais. Eles fazem de um tudo e mais um pouco para nos auxiliar. Eu acho muito pertinente achar que eles se preocupam, sim. Haja vista o quanto que se preocupavam comigo. Então, eu vejo o seguinte, essas pessoas, eu esqueci de te falar, essas pessoas que são sugadas, essas pessoas que estão atravessando um período complicado com drogas, elas são sugadas, mas elas também são auxiliadas. Elas não têm só esses seres que estão lá sugando, não. Existe todo um trabalho, ele não fica constante, porque as pessoas não percebem, eles não percebem. As pessoas que passam aconselhando, pedindo para não fazer, pedindo para parar, né? Porque tem, da mesma forma, só que essas pessoas que passam são espíritos mais, eu vou falar espírito, tá? São seres mais definidos como a gente, parecido com a gente, né? Já essas sombras, essa gosma, essa fumaça, não sei nem te dizer, tem o corpo humanoide, mas não tem uma definição muito exata, né? Mas tem, como se fossem grupos que passam nessa rua do hospital que eu estou te falando, que passam aconselhando, meu filho, vamos tentar, vamos fazer um tratamento, coisa do tipo, sabe? Mas é um para um? Tipo, cada pessoa tem esse espírito que aconselha ou é uma atuação coletiva? Não, eu não vi assim. Eu vi uma ação coletiva, né? A pessoa que suga, eu vi cada um com uma. Mas as pessoas que estão lá ajudando são pessoas que ajudam coletivamente. E na dimensão que eu estava também, que era uma transição, que ou eu voltava para casa espiritual, ou eu voltava para o corpo, nesse local também é muito auxílio, é muito amor, é muito compartilhar totalmente desinteressado, mas preocupado com o nosso bem-estar. Você falou em dimensões. Vamos para esse assunto, porque quando você voltou, você viu meio que mescladas aquelas figuras estranhas com as figuras dos médicos. Então parece haver uma convivência de duas dimensões, era só uma lembrança esquisita que você tinha, ou havia um entrelaçamento mesmo dessas duas dimensões? Nessa volta do ataque, né, que eu estava sendo atacada, eu tive a nítida impressão de que eles estavam ali para me irritar mesmo, né? Óbvio que uma pessoa, um anestesista vai falar assim, tem gente que vê besouro na parede, tem gente que vê um buraco abrir no chão, né, porque está voltando de anestesia, né? Mas eu estava muito, muito certa do que eu estava vendo, e já tinha, né, horas que eu estava nessa situação, né? Então, quando eu acordei, a primeira vez que eu acordei, de
Tanto que eles sugaram a minha energia. A impressão que se a pessoa estiver morta, vai morrer de novo. Entendeu? Mas então para você é uma lembrança de realidade de que havia um entrelaçamento de duas dimensões naquele instante. Digamos que estamos aqui, eu e você, né? Mas você não, você está vendo alguém aqui comigo, mas eu não estou vendo. Ou eu estou vendo alguém aí com você, mas você não está vendo. É uma dimensão energética e tem horas que elas se cruzam, se entrelaçam, né? Existem alguns fatores físicos que não permitem a visualização disso o tempo todo, porque eu acho até que por providência, porque já pensou, né? A gente não ia ficar muito bem das ideias, porque a gente tem a nítida certeza de que nós estamos juntos e misturados. E quando necessitamos estar separados, estamos. Porque eu estive nessas duas situações. Que a hora que eu tinha que estar separada, numa dimensão acima, eu senti como se eu estivesse acima, porque quando eu pensava na UTI, e quando eu via minha mãe, eu via como se eu estivesse olhando para baixo, né? Então eu tinha uma sensação de que eu estava no andar acima. Por isso que eu falo que eu acho que eu estava no terraço do hospital. E quando a gente está andando entre as pessoas, há como se fosse uma falha na Matrix, entendeu? E acaba que você tem esses eventos, e você vê que essas dimensões, elas se entrelaçam. Você não saiu da Terra, do planeta Terra. Não. Você sente a existência de uma estrutura organizada de vários níveis de responsabilidades, ou você acha que é uma coisa meio que solta? Você acha que está tudo interconectado com missões bem definidas e com níveis cada vez mais altos, ou como é que você vê isso? Eu creio nisso, na escala. A gente vai melhorando. E eu vejo que tem uma organização. Tem. Eu senti, e hoje eu observo que há, sim, hierarquia. Eu tenho certeza, é uma certeza que eu não tenho como dar para você. Mas você sentiu isso lá? Eu senti a hierarquia, com certeza. Com certeza. Tem a hierarquia. Tem aqueles que... a gente coloca seres, né? Mas se a gente colocar, né, como graus de evolução, não sei, mas tem aqueles que sabem mais e vêm e ensinam os que não sabem, e aqueles que vão aprendendo e que vão chegar lá naquela situação que sabe. Você disse que tinha uma religião, hoje você parece ter uma compreensão um pouco mais aprofundada disso tudo. Eu quero entender, você ainda acha que existe vamos dizer, uma ponta da pirâmide lá em cima, da qual tudo sai de alguma forma integrada com toda essa pirâmide organizada? É tudo junto. Eu gosto de comparar isso ao corpo humano, à bioquímica do corpo humano. Tudo funciona, a menor molécula aos maiores órgãos e sistemas, funcionando concomitantemente. Obviamente que se eu perder um rim, eu ainda consigo sobreviver. Mas se eu perder meu coração, eu não tenho como viver. Então, existem as suas importâncias, é tudo junto, só que há algo maior que organiza tudo isso. Há algo incognoscível, que organiza tudo isso.
Você tinha uma pessoa cuidando de você. Você acha que essa pessoa, por sua vez, tem de alguma forma alguém cuidando dela? Sim, E acima dessa vai ter outra e outra e outra? sim. A gente chega em algum lugar com isso? A gente é infinito. Essa é a colocação que eu tenho mais certa na minha vida. A gente é infinito. A gente cresce infinito. É por isso que essa organização, essa fonte geradora de tudo que é incognoscível. O nosso cérebro não dá conta, a nossa mente não dá conta de entender. É o que eu sinto. No relato que você me mandou por escrito, você disse ter feito algumas perguntas. Algumas delas você não repetiu aqui. Eu vou dizer, uma delas é que você teria perguntado: quem me atacou? Ah, sim. Perguntei. E, e aí, então, a resposta é esquisita, mas eu vou ter que falar, né? Eu perguntei quem havia me atacado e a resposta foi a seguinte, que são seres desencarnados já há muito tempo e que se agrupam, não querem evoluir, que elas não querem nem vir para cá e nem voltar, nem vir para fisicalidade, né? E nem quer voltar para casa, para a fonte, né? E eles têm esse livre-arbítrio. Até certo ponto. Eu perguntei. Mas que coisa, não tem como, né, prender esse povo, tem uma polícia por aqui, não? A pessoa vai te falar, chama a polícia para eles, né? Mas não, pode deixar que o próprio, ai meu Deus, peraí, o próprio sistema se encarregará de levá-lo para a fisicalidade. Aí eu perguntei, como assim fisicalidade? Você está falando encarnar de novo? Aí vai aí eu ainda falei, vai esse bando, ô Jesus, misericórdia, vai esse bando de capetinha para perturbar a gente na Terra? E daí que tá saindo esse trem? Esse bando de gente perturbada? Aí ela riu, né, sorriu, e falou assim, é mais ou menos assim. Você percebeu que essa fisicalidade se pode dar também em outros planetas? Eu não perguntei isso, mas eu não acredito que só aqui tenha seres encarnados, não. É porque a vida a gente encara como o que a gente vê, né? Eu não... Se tiver uma bactéria, é vida, é evolução. Eu acredito nisso. Quando eu perguntei quem me atacou, né? Foi esse grupo de seres, né? Que ficou me dando choque. Quando ela me explicou, eu já li, eu já sabia que o casalzinho que me ajudou na recepção para eu poder me vestir eram pessoas desencarnadas, pessoas do bem. Que o rapazinho lá fora que queria energia minha, eles querem energia da gente. É algo que a gente tem que ainda serve para eles, né? E esse ainda me receitou, tipo, então depois eu pensei, então aquele rapazinho ali vai acabar voltando para a luz, né? Porque ele não é tão ruim igual os cabeçudinhos, né? Porque os cabeçudinhos, olhudinhos, eles ali não estavam querendo saber de nada, não. Ele só queria saber de me sugar. Outra pergunta que você disse ter feito: por que estou aqui? Sim. Porque quando eu acordei, né, nessa situação, eu fiquei ainda como se eu estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Foi a hora que ela me explicou, você está aqui, né, o superficial, né, o protocolar, né,
você está aqui porque você fez a cirurgia, foi tudo bem, correu tudo bem, nananana. Aí ela fez assim, da forma mais profunda, né? Por que você está aqui? Assim, você está aqui para aprender. Para aprender. E se você estiver agitada, você não vai entender. Você não vai aprender. E aí eu ainda, assim, só que esse diálogo, ele não é de boca, ele é mental. Ele é expansivo. Ele não é sequencial. É por isso que às vezes a gente até se enrola na hora de falar, porque a gente não consegue colocar, às vezes, uma cena após a outra. É como se fosse uma fita rodando ao contrário, uma coisa meio maluca. Mas ela deixou claro para mim de que não só eu, como qualquer ser, vem para a Terra para aprender. E naquela situação em particular, eu estava também aprendendo. E que se eu não ficasse calma, aquela experiência ia ser desperdiçada. Eu não saberia o que estava acontecendo, né? Primeiro ela fez vários níveis de resposta com uma pergunta, como se a minha pergunta tivesse em vários níveis, entendeu? Então ela falou, você está aqui porque você foi operada, correu tudo bem, sua cirurgia foi um sucesso e você precisa ficar calmo. Você está aqui nessa experiência de quase morte, nessa experiência para aprender. E se você não ficar calma, você vai desperdiçar essa chance. E todo mundo vem para a Terra para aprender. É um aprendizado. É uma passagem de aprendizado. Você acha que essa EQM foi causada por eles para dizer algo a você, para fazer alguma correção de rumo, para te lembrar de alguma coisa que você disse que iria fazer ou não? Algo desse gênero? Eu acho que eles iam dar um jeito disso acontecer. Ainda que fosse num desmaio simples, né? Ainda que fosse num sonho, dormisse mais, ficasse lá em estado de catalepsia, parecendo quase morta, entendeu? Ia acontecer alguma coisa. Eu acho que isso acontece com algumas pessoas para elas lembrarem de algum acordo que a gente faz antes da gente vir. Eu fui observar, né, que nessa EQM, durante a EQM, que eu me sentia, às vezes, eu me lembrava da minha infância. Eu lembrava muito da minha infância, onde eu era solidária e puxava grupos solidários, né? Então eu incentivava. Então as pessoas que estavam ao meu entorno, eu tinha essa característica de ser solidária. É como se eu estivesse perdendo um pouco essa essência. E essa EQM me trouxe, de novo, essa responsabilidade com a solitude, com a solidariedade. Você relaciona isso ao momento que estamos vivendo no planeta, de alguma forma? Completamente. Completamente. Porque eu entendi que é o início de tudo. Alguma das coisas que você viu, que você escutou na cirurgia ou que você viu em algum momento, você pode confirmar depois se de fato aconteceu da forma como você viu? Bom, o que eu senti deu para confirmar com o que aconteceu, né? O que eu fiquei sabendo é que era assim, era esperado, não era o desejável, mas era esperado, né? Quando foi feita a cirurgia, o nódulo, né, o enovelado de veias e artérias, ele se rompeu, né? Então, eu acho que nesse momento é que aconteceu a EQM, porque é onde o sangue provavelmente aqueceu, né, alguma parte do crânio,
Eu senti esse calor e senti logo depois esfriar novamente, né? Isso foi confirmado com uma pessoa que havia dito para o meu tio que era para orar, né? Porque a minha família toda é cristã, né? Era para orar, para eu poder ter força de voltar, porque estava difícil, a cirurgia estava muito difícil. Então eu entendi, depois sabendo que o enovelado ele se rompeu, eu entendi que foi esse momento que começou a EQM, que eu saí. Teve essa confirmação. E teve também do senhorzinho, né? O senhorzinho que falou que foi operado pelo Daniel, eu fiquei sabendo isso, eu estava na EQM. E quando eu ia ter alta, veio a terapeuta como é que fala? Fisioterapeuta, e me disse que o pai dela tinha, se eu não me engano, quase 80 anos, e tinha feito a mesma cirurgia que eu. Eu não perguntei se a mãe dela era falecida, qualquer coisa, mas ela só falava do pai, né? E falou que o pai fez a mesma cirurgia, que o pai estava bem, né? Que tinha passado muito aperto, mas que estava passando bem, estava internado no hospital, né? Naquele momento. E aí, na hora, eu me lembrei dele conversando comigo junto com a senhorinha, que ele tinha sido operado. E, eu tô bom todo, você vai ficar boa também. Mas lá você viu ele se desintegrando, se desfazendo, ou seja... Ela ia para a luz e ele sumiu. Ah, não quer dizer que ele morreu. Não, ele viveu, ficou vivo. E ela foi embora. Quando ele se desfez, ele voltou para cá. Exatamente, voltou pro leito dele, lá no hospital. Você ficou, imagino que surpresa com tudo isso, quando você compara com a expectativa a partir do que você aprendeu na religião. Fiquei sim. Fiquei porque não surpresa como que eu vou falar, da questão de tipo, morri, e agora, né? Morri ou não morri? Não, porque eu sempre tive essa certeza de que a gente não fica, como que eu vou falar, dormindo toda a vida para um juízo final. Isso aí eu tinha muita dificuldade. Eu estava na igreja, mas eu tinha dificuldade, né? Muita gente tem carros, mas não fala. Muita gente não acredita realmente de que a gente vai morrer, dormir para... Não, essa é a parte mais difícil para um cristão acreditar, porque tem, né, não sei, vamos deixar os porquês para lá, mas minha mãe sempre foi espiritualista, né, então ela sempre disse, eu também tive uma época que eu frequentei o kardecismo, mas eu não tinha interesse nenhum de ficar lendo nada, né, eu não tinha, na verdade eu achava que eu vou acordar, ou eu vou acordar num lugar muito estranho, e aí ali eu vou ter que dar um jeito de ver o que eu vou fazer, ou então eu vou acordar num jardim, e de repente eu acordo sou ejetada do corpo, e vou parar lá na calçada do hospital, vendo as pessoas vivas e não vivas, ao mesmo tempo. Eu achava que não tinha essa mistura, sabe? Eu não tinha essa noção de que eles interagem, essa dimensão interage tão fortemente com a gente. Você falou numa película gelatinosa, como se houvesse isso separando esses dois mundos. Explica um pouquinho, por favor, sobre isso. Então, por exemplo, quando eu estava em cima do hospital e se abria a imagem da UTI, né? Quando ela estava me levando de volta para o leito,
né? Eu não via o meu corpo estava borrado. E ela disse que isso se deu porque eu pedi para não ver. Isso foi um favor, né? Um favor, um mimo, né? Que foi atendido. Então, você sente a diferença. Você sente a diferença quando você está saindo dessa dimensão física e quando você está entrando. É exatamente a mesma coisa digamos que uma sensação, um tato. Vamos pensar, você está entrando dentro de uma piscina morninha, você bem devagarinho, você vai sentindo que você está entrando em algum lugar com uma densidade diferente. E também lá do lado de fora do hospital, né? Você, quando eu encostava em alguém, por exemplo, quando eu fui encostar no rapaz, que é o vigilante, eu me senti mal, porque é uma coisa assim, tipo, passei a mão dentro dele, tipo, eu quis tocar nele, por favor, você pode me ajudar a colocar uma roupa, eu tô pelada, tipo, né? E quer dizer, eu passei a mão no ombro dele e a minha mão ultrapassou. Então, você sente exatamente que é uma coisa, tipo, uma coisa estranha. Você tem essa percepção mesmo de uma gelatina. É como se você tivesse numa gelatina. E outra coisa, lá as coisas acontecem, muitas coisas, enquanto aqui as coisas estão... A minha mão passou rapidamente naquele moço, passou dentro do ombro dele, né? A carne é pesada, nós somos pesados, né? E quem está nessa dimensão, ela sente a densidade nossa, entendeu? Então é uma película mesmo, é como se todo mundo fosse uma sopa, né? Como se a gente estivesse numa sopa. A gente é a carninha dura, né? E o plano energético é a água. Vamos colocar assim, entendeu? Você falou que você atravessou parede. Sim, você sente. Você sente. Ouve o barulho dos canos, o barulho das pisadas, o barulho das vozes, tudo nas paredes. Você falou num certo momento que você estava sentada. Isso logo quando eu saí, né, da primeira vez, né, e aí eu fiquei do lado de fora. Quando eu fiquei observando, né, eu demorei ainda um pouquinho para poder entender o que estava acontecendo. Foi rápido, né, eu consegui ver rapidamente o que estava, mas para isso eu precisei me recompor, né? E tipo, onde é que eu tô, o que eu tô fazendo? Tive que recobrar, porque a viagem do corpo até do lado de fora, é como se eu fiquei uma absoluta, é o que eu chamo de torpor, né? Você não ouve nada, você não vê nada, simplesmente está tudo escuro e você está sentindo que você está sendo levado para outro lugar. E você, de repente, pum, aí você desorientada. Mas você se sentiu tendo se sentado? Porque o que eu estou questionando é por que a sua mão atravessa o corpo de uma pessoa, mas ao mesmo tempo você atravessa uma parede, porém você se sente sentada, com contato, como alguma coisa que segurava o seu corpo. Você não caiu através do banco. Não, pois é, eu não sei como é que isso se dá. Se você quer sentar, você senta. Se você quer ultrapassar alguém, na verdade, eu ultrapassei o moço sem querer. Eu até pedi desculpa depois. Porque quando eu passei, quando eu encostei nele e que a mão vazou no ombro dele, eu senti aquela coisa, né? Ô moço, desculpa, pelo amor de Deus, me desculpa, eu não fiz isso porque queria, né? Do tipo. Então, você poderia ter também se sentado e, na verdade, caído. Teoricamente sim, mas eu não atravessei. Então, eu acho que a mente muda isso. Eu acho que a transitoriedade, né, a percepção de sólido ou não,
nessa dimensão, acredito que o que comanda é a mente, quando você já sabe comandar. E você sentia que a sua locomoção era como flutuando? Sim, eu não tinha controle de passos no chão. Você se sentia conectada àquilo tudo, como se tudo estivesse numa grande rede? Quando eu olhava para a luz. Quando eu estava no andar do hospital, que do lado esquerdo estava o ser que cuidava de mim. De mim e de todo mundo, né? Não estou falando de mim como era só para mim, né? E à frente, e na frente, assim, mais longe, graças a Deus, mais longe, eu não estava querendo ir para lá. Quando eu olhava, eu me hipnotizava por ela. Ali eu me sentia parte de tudo. Em algum momento você se sentiu tendo um conhecimento maior lá do que aqui? Todas as vezes que eu tinha contato com a luz. Todas as vezes que eu ficava observando, a impressão é de que tudo fazia sentido. Tudo tinha um propósito, eu estava ali porque tinha que ser, alguma coisa eu tinha que ainda fazer, porque senão a luz ela é tão hipnotizante que se fosse realmente a minha hora, eu não ia ter como resisti-la. Porque é uma sensação, gente, e ela estava longe de mim. Teoricamente, ela estava longe de mim e eu sentia a emanação dessa luz. E é um amor, uma paz, é como se fosse um eterno sim. Um eterno é aqui, sempre foi, alguma coisa do tipo assim, entendeu? Quando você perguntou para aquela moça que cuidava de você, o que é aqui? Você se referia àquele lugar onde você estava ou você se referia ao planeta Terra? Não, eu me referia a ali onde eu estava, porque ela disse que era um local, né, de transição. Quem desencarna, vai. Quem ainda está para desencarnar, fica ali. Quem está em coma, quem está internado, está sonhando. Aí que ela me explicou que não era aconselhável mesmo sair do perímetro do hospital, que era para eu não me agitar, para não sair desse perímetro, que esse perímetro ele era protegido. O que ficou claro para mim, o que eu entendi, né, que eu estaria protegida ali. E todas as pessoas que estão ali, né, internadas, as que partem, as que ainda estão vivas, internadas e que estão em coma, ficam ali, no estágio de transição ali. Você disse que antes da cirurgia você orou, que você estava com medo, mas você sempre soube que você era eterna. Então era um medo por causa da sua vontade de continuar a criar o seu filho, que era tão jovem? Isso. O meu maior medo era o meu filho ficar órfão tão cedo. Você disse que quando alguma coisa começou a acontecer na cirurgia, você viu os olhos dos médicos aflitos. Mas eu pensei, você só viu os olhos ou você viu os médicos por inteiro e notou que os olhos eram aflitos? Não, eu não sei te explicar como, Carlos, mas os olhos eram os olhos. Eu sabia quem eram. Eu sabia quem era enfermeiro, quem era médico, quem era anestesista, o outro médico, entendeu? Eu sabia, mas veio na minha mente o olhar de todos eles, né, que estava ali naquele momento. E esses olhares tinham uma urgência, uma aflição, e eu falei assim, pelo amor de Deus, não me deixa ver isso não. Eu não queria ver em momento algum ter passado por isso. Levando em conta o seu aprendizado durante a experiência de quase morte, um aprendizado que poucos tiveram, qual o seu recado para todos nós nesse momento? Somos
eternos. E principalmente para quem perdeu pessoas ao longo da vida e também na pandemia, saibam que eles estão sendo cuidados. Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. A gente é cuidado, a gente continua a viver e nós só vamos sair melhores dessa situação se a gente estiver unido com um propósito positivo. Essa empatia de ter em conta o sentimento do outro, a necessidade do outro, não só as nossas. Menos egoísmo, mais fraternidade. Esse é o caminho. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida, ou se você passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?